O ex-governador de Minas e pré-candidato do Partido Novo à presidência, Romeu Zema, anunciou uma proposta para que profissionais formados em universidades federais tenham uma cobrança de 1% sobre o salário. De acordo com o presidenciável, essa taxa para os formados em universidades públicas surge como uma alternativa para financiar o ensino superior sem a cobrança de mensalidades diretas. Com essa mudança, as instituições conseguiriam diminuir a dependência de repasses do governo federal e permitiriam o redirecionamento de mais recursos para a educação básica. Deixa eu chamar o Bruno Musa, que gosta de alternativas, de discussões a respeito de projetos para diminuir o tamanho do Estado, e tem essa proposta curiosa de Romeu Zema. Eu já tinha escutado muitos candidatos ou até gestores públicos que defendem a cobrança mesmo, nas instituições públicas, porque muitos que entram na instituição pública tiveram uma educação em escolas particulares, né? São pessoas oriundas das camadas mais abastadas e acabam entrando justamente na universidade pública. Por que não cobrar desses? Já acompanhei várias discussões nesse sentido. O que achou dessa proposta de Romeu Zema de deduzir um percentual do salário daqueles que se formaram nas federais? Musa, só estou fazendo essa introdução um pouco mais longa porque a rede está chegando e aí todos vão acompanhar a sua análise, a sua reflexão na íntegra. Como diminuir o gasto com as federais? Cobrando daqueles que se formaram nessas instituições? Agora sim, toda a rede Jovem Pan com a gente aqui em Os Pingos nos Is. O Musa vai avaliar essa proposta de Romeu Zema, taxação daqueles que se formaram nas universidades federais, uma vez já empregados. O que achou, Musa? Vamos lá, Caniato. Primeiro, a questão como um todo filosófica, eu sou contra a existência de impostos da maneira como é feita hoje, mas precisamos, infelizmente, sustentar essa máquina de alguma forma. Portanto, eu sou a favor de uma redução brutal de impostos para todo mundo, de todos os lados, e cortando na carne da máquina pública, dos políticos e dos burocratas como um todo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, se você reduz drasticamente os impostos, claramente você pode cobrar impostos menores como esses que foi citado pelo Zema. Eu acho que esse é um amplo debate. Não acho que seja talvez o momento correto para ele apresentar isso. Não vejo possibilidades dele capitalizar em cima de algo nesse sentido agora. Mas quando nós analisamos a situação, por exemplo, das faculdades, das universidades federais, ela é realmente catastrófica. Eu tenho participação em uma faculdade privada aqui em São Paulo, pequena, uma nova, que é voltada para o empreendedorismo, então eu conheço algo da parte de educação. Quando nós analisamos, por exemplo, os dados do próprio IBGE, tá? Posso errar para cima, para baixo um pouquinho, mas os dados são esses. O custo médio de um aluno brasileiro nas universidades públicas brasileiras, ele é altíssimo. Ele é algo como R$9 mil por mês. Quando dolarizado, esse estudo ele é dolarizado para comparar com outras universidades internacionais. Só que o resultado prático disso é muito baixo. A USP, por exemplo, ela está por volta da 10ª posição de faculdades no mundo de produção de papers científicos. Sabe qual é a posição das pessoas que leem o que a USP produz? Mais ou menos a posição número 1083 no mundo. Produz como grandes, mas produz resultados pífios. O que nós vemos é uma faculdade completamente ultrapassada, que não entrega mais as necessidades do que o mercado demanda hoje, uma vez que elas estão tomadas por um perfil ideológico que, de novo, não entrega crescimento, não entrega uma mentalidade para o ano de 2026 para preparar as pessoas, nem muito menos a debate nesses campos, uma vez que apenas um lado consegue dominar a narrativa. Estou falando, inclusive, dos próprios professores. Então, é importante nós colocarmos a situação das universidades federais. Agora, eu acho que isso gera um amplo debate. Imagina o seguinte que me veio à cabeça. Uma pessoa que é formada na Universidade Federal hoje em dia, e essa pessoa vai dirigir Uber, porque as faculdades não entregam mais aquilo que a demanda de um mercado altamente competitivo hoje em dia satisfaz. Então, se essa pessoa é formada em engenharia e foi dirigir Uber,
Como é que você transforma isso? Você cobrará impostos dessa pessoa ou não? Ou só se ela trabalhar na área dela? Então, eu acho que, de novo, cabe o debate para reduzir o tamanho da máquina. E aí, não acho que esse seja talvez o melhor momento apropriado para o Zema trazer esse tipo de debate. Pois é, deixa eu chamar o Roberto Mota. A gente debate muitas alternativas para diminuir o tamanho do Estado. E aí há muitas reflexões sobre o custo, por exemplo, do ensino superior, né? O quanto as federais acabam custando. E sempre há, de tempos em tempos, greve promovida pelos funcionários das federais, porque querem receber aumentos. Daí tem aquela negociação, os alunos acabam pressionando também o governador em questão, e muitas vezes um poupudo reajuste é ofertado àqueles funcionários ou colaboradores daquela federal. Como é que você observa essas discussões e a proposta de Romeu Zema, Mota? Essa é uma discussão muito interessante, mas que pode levar horas. Então, vamos resumir aqui o ponto principal. O Zema levanta uma questão importante, né? Ela não tem nada a ver com uma agenda liberal, como eu vi que uma parte da mídia disse isso, né? Disse que Zema está com agenda liberal extrema, palavras da mídia. Não é nada disso. A questão que Zema levanta é das universidades estatais gratuitas. Por quê? Primeiro, como todo mundo sabe, não existe nada de graça. Na verdade, as universidades estatais, que os alunos frequentam sem pagar, elas são pagas com o dinheiro dos impostos. É o dinheiro da Dona Maria, que tem 68 anos, nunca frequentou uma universidade na vida, mora lá em Varriçai, no interior do Rio de Janeiro. São os impostos que ela paga que sustentam as universidades estatais. E aí, a gente tem que pensar na justificativa para isso, né? Tem uma justificativa que olha, tem pessoas que não podem pagar pelas universidades. Então, é por isso que as universidades precisam ser de graça para essas pessoas. A outra justificativa principal olha, a formação universitária é muito importante para o progresso do país, para o desenvolvimento. Então, quando você pega dinheiro de impostos e financia uma universidade sem cobrar nada dos alunos, você está investindo no progresso do país. Aí tem dois problemas, né? Um dos quais foi abordado por Zema, que complicam essas justificativas. O primeiro é que tem muita gente que pode pagar sim, que poderia estar numa universidade privada, mas foi para a universidade estatal gratuita. Essas pessoas que podem pagar estão tirando o lugar de alguém que poderia estar lá que não pode pagar. O segundo problema, que talvez seja mais importante, que Zema não tocou, mas que o Bruno mencionou, é que hoje nós temos um sistema universitário estatal e até o privado também completamente desconectado da realidade. É um sistema que, além de formar muitos alunos em profissões inúteis, sem nenhum futuro, que só vai tornar esses alunos pessoas amargas, revoltadas, porque vão ser subempregados a vida inteira, esse sistema universitário também virou um centro de doutrinação e de radicalismo ideológico. Pois é, e tem outras alternativas, tem muitas propostas nesse sentido. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo também para trazer a sua contribuição, analisar essa proposta de Romeu Zema e as discussões em torno do ensino superior público, de que maneira os gestores podem pensar em alternativas para financiar esse tipo de proposta de ensino. Romeu Zema pensa em dedução de 1% do salário dos formados. Me parece um caminho difícil, né? Renato, o grande ponto é que não falta dinheiro no Brasil. A gente não pode olhar para um país dessa dimensão que há 500 anos é explorado com seus minerais, as suas riquezas naturais e continua aí entregando riqueza. 215 milhões de pessoas que fazem uma economia se movimentar. Aliás, a gente está vendo aí o desastre que é o país nesse momento em que 80 milhões de pessoas
estão inadimplentes, e obviamente uma pessoa inadimplente, ela afeta a vida daqueles que estão ali no seu entorno, então o efeito dessa inadimplência ele é bastante mais amplo do que esses 80 milhões. A gente vê um problema gravíssimo nas contas públicas, a gente vê um país completamente inviável, mas aí as pessoas se espantam, poxa, mas eu saio na rua, os restaurantes estão cheios, os bares estão cheios, as ruas estão cheias. É por causa disso, porque você tem uma movimentação da economia que ela vai andando, porque é muita gente. Só que, quando você olha o retorno que as pessoas têm diante da riqueza que o país possui, é um absurdo. Nós somos pobres num país rico. Essa é a realidade. E eu estou dizendo isso porque o problema do Brasil não é objetivamente a falta do dinheiro, mas sim o que fazer com o dinheiro. É claro que essa dinâmica em que você entrega uma estrutura, né? Vamos imaginar o mundo ideal. O Brasil, o governo brasileiro, oferece para os alunos a oportunidade de terem o segundo grau de alto nível. As universidades, especialmente as federais, mas também as estaduais, em geral, são muito bem conceituadas, né? Aquele vestibular difícil e tal. Mas olha a realidade. Estruturas de quinta categoria, greve, professores que, apesar da sua qualificação de diplomas e títulos, colocam para fora uma visão de mundo completamente deturpada e que influenciam os jovens que estão ali para aprender. Sem falar no sistema de cota. Porque nós lavamos as mãos para os jovens, lavamos as prefeituras e aos estados. Tem a aprovação automática. É uma coisa assim enlouquecedora. Aprovação automática. O professor já não tem mais respeito dentro da sala de aula. O aluno não tem nenhum compromisso com nada. E aí, a genialidade do administrador público brasileiro, não importa que você não aprendeu nada. Não importa que você é um analfabeto funcional. Você vai passar de ano. Aprovação automática, meu amigo, porque eu quero te pôr daqui para fora com um diploma na mão. Aí nós somos essa nação de idiotas com diploma universitário, graças ao programa do PT, que financiou a universidade para todo mundo que não podia pagar. Só que as universidades não ensinam nada. A pessoa sai da universidade um analfabeto funcional. Qual o valor que um analfabeto funcional de 25 anos de idade vai adicionar à sociedade e economia brasileira? Nenhum. O mundo está se revolucionando com a inteligência artificial. Isso não é brincadeira. Isso não é, gosta de falar isso que está na moda. Isso é uma realidade. O abismo que existe do conhecimento e do uso do conhecimento entre jovens de países desenvolvidos, como Estados Unidos, como a China, o Oriente Médio, que vem avançando muito. Esses países e o Brasil, o abismo é cada vez mais intransponível. Então, Caniato, nós temos que discutir todo o sistema educacional brasileiro e, principalmente, discutir o que se fará com o dinheiro, porque não adianta abandonar a criança e aí depois chega na faculdade, não, é cota. Coloca lá na sala da Universidade Federal que tem cota. É o cota para preto, para trans, para não sei o quê. Aí todo mundo vai lá. Aí acha, não, mas é a Universidade Federal. Passei para a Universidade Federal. Grande porcaria. Vai ter essa vida desses maconheiros irresponsáveis da USP que estão lá atrapalhando aqueles que querem estudar para ficar fazendo ocupação, manifestação. Bando de desocupado. A polícia tinha que agir, mas aí o reitor, não, imagina, porque a democracia dos estudantes... Democracia o quê? Falta ordem, falta respeitar o professor, falta aluno ser aluno. Entender que está ali tendo a oportunidade de aprender, fazer alguma coisa diferente da vida. Mas usam a faculdade pública para fazer plataforma de confusão, de vagabundagem, de droga, e saem de lá uns imprestáveis que não vão contribuir absolutamente nada para o Brasil.
Pois é, deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila. Acho que o Dávila não analisou essa notícia que nós trouxemos. Dávila, não é a primeira vez, né, que um candidato defende um novo modelo de financiamento para o ensino superior público no Brasil. Agora, para além do financiamento, você não acha que também tem várias outras coisas que precisam ser ajustadas, alteradas? Quando a gente olha para o ensino público superior no Brasil, o Beraldo listou alguns desses problemas, mas a gente poderia fazer um programa só disso. É verdade. Bom, primeiramente, o Brasil precisa de um presidente da República que leve a sério a educação pública. O Brasil é o único país do mundo que gasta mais dinheiro com as universidades federais do que com a educação básica. Só aí já é um erro desastroso. Nós gastamos por ano com as universidades públicas mais de 60 bilhões de reais. 60 bilhões, gente, é todas as emendas parlamentares que a gente critica todo dia aqui, é gasto com a Universidade Federal. E aí o Mota trouxe muito bem, para formar o quê? Subempregado, desempregado e ideologia de esquerda. É isso que serve. Cursos inúteis, custa uma fortuna, péssima qualidade do ensino e ainda gasta mais do que com o ensino básico. Nós precisamos ter um presidente da República que trabalhe em parceria com os prefeitos e governadores para focar na melhoria da qualidade do ensino público. Não dá para tirar dinheiro do bolso do contribuinte para financiar essas universidades públicas de péssima qualidade em vez de priorizar a educação básica. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o custo, 60 bilhões de reais, num país que está quebrado, num país que nós estamos pagando R$1 trilhão só de juros, da financiamento do juro no Brasil, porque o governo está gastando muito mais do que arrecada. Terceiro ponto, vem uma questão muito importante. O Mota e o Musa tocaram nisso. Muitas pessoas que atendem as universidades federais públicas podem pagar. No mundo inteiro, universidades públicas nos Estados Unidos, na Austrália, sim, existe um desconto para aqueles, mas eles pagam pela universidade. Além disso, a proposta de Zema, no fundo, o que é isso? É para incentivar as universidades a focar naqueles programas que dão resultado. Porque o que acontece? A proposta baseia-se muito no modelo australiano, que é o seguinte: é uma questão de montar um endowment, um fundo para essas universidades públicas. Aqueles alunos que tiveram educação gratuita, foram ao mercado de trabalho, tiveram um bom emprego, aumentou a sua renda, um pedaço dessa renda é doado para a universidade. Isso acontece em qualquer país civilizado, acontece na Austrália, acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos, que são os alunos que contribuem para a sua universidade, aquelas que tiveram um papel importante na sua formação, na sua carreira, e o fizeram ascender e a ganhar melhor, a ser remunerado melhor. Um exemplo que já existe numa universidade pública, muito bem aqui em São Paulo, na USP, a Poli, os ex-alunos da Poli montaram um fundo. Esse fundo ajuda a bancar programas na Poli. Então, não tem nada de ficção científica nessa proposta. É uma proposta que segue o exemplo de universidades públicas no resto do mundo, segue já um exemplo de sucesso no Brasil, acabei de dar o exemplo da Poli aqui, e faz com que as universidades foquem nos melhores programas para formar gente qualificada que consiga entrar no mercado de trabalho, ganhar melhor e aí doar parte deste ganho, do aumento da renda para a sua universidade. É uma proposta que faz repensar as prioridades da educação. Ensino superior vai ser pago não só com dinheiro do governo, porque evidentemente vai ter dinheiro do governo, mas também com a contribuição dos alunos que tiveram sucesso nas suas carreiras. E aí vai sobrar mais dinheiro para investir na educação básica. Essa sim, a prioridade número 1 do país.